amém? Estamos estudando sobre fundamentos. E então o que nós temos estudado nesses domingos seria uma matéria para a escola dominical. Né? Uma escola para quem está chegando, para quem está entendendo exatamente como é que é o básico de ser igreja, de ser cristão, de ser discípulo de Jesus. Nós estamos aprendendo. E mesmo assim, falando de fundamentos, eu acredito que tem pessoas aqui que não sabiam que o que nós vamos estudar hoje, nós vamos aprender é um fundamento. E eu acredito que possa, em algum momento, ainda nesse momento, ter pessoas que não aceitam essa prática ou tem alguma certa restrição quanto a ela, sem saber que isso é um fundamento que foi estabelecido pela igreja, pela palavra, para que a gente possa viver. Amém? Então eu estou falando sim do imposição de mãos, né? Então nós vamos ler a palavra. Irmãos, eu vou dizer de novo, nós vamos ler muitos versículos hoje. Amém? Porque eu acredito que eu não estou falando mais com crianças no evangelho, já estou falando com pessoas maduras, amém? Quando você fala com gente madura, você pode ir numa conversa mais profunda e uma linguajar mais difícil. Quando a gente fala com criança, a gente tem que ficar medindo palavras e traduzindo de uma maneira fácil para que entenda. E você não consegue, irmãos, ter a atenção de uma criança por muito tempo, é ou não é verdade? Então o ministério infantil se desdobra, estuda, tenta criar maneiras dinâmicas, didáticas para ensinar as crianças, né? E às vezes nós podemos ser adultos na idade, mas ser infantis no nosso entendimento do evangelho, e a gente não suporta a palavra. Por isso que muitas pessoas buscam muito entretenimento, muita coisa visual, porque não consegue sentar mais de meia hora para ouvir uma palavra sem se incomodar com alguma coisa, buscando alguma distração. É ou não é verdade? Meu irmão, nós vamos no cinema, nós ficamos 2h30. 3 horas assistindo um filme, nos distraindo. Sabe que nós não podemos gastar esse tempo ouvindo a palavra do Senhor? Então eu te convido hoje a mergulhar, abrir a tua Bíblia, anotar e aprendermos junto aquilo que deveria ser básico para todos nós, amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 5. Antes, nós estamos baseados em Hebreus 6, 1 e 2. Mas lá em Hebreus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 12 até o 14. Aqui o autor ele já está discutindo sobre isso, ele já está meio assim... Ele está um pouco intenso com a igreja sobre o fato de a gente poderia estar mais longe, a gente poderia estar avançando mais, a gente poderia alcançar, a gente poderia ser mais maduro. Então aqui antes de chegarmos lá no capítulo 6, no 5 ainda ele já está dizendo assim, Hebreus 5:12, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o... É no estudar constante? Não, é no exercício constante. Então não é o muito estudar, é o exercitar aquilo que nós estudamos. Aquilo que Paulo fala, não seja apenas ouvintes, mas também o quê? Praticantes. Se a gente praticar as escrituras, queridos, nós vamos saber discernir o que é bom e o que é mal. Nós não cairemos na cilada do diabo. O diabo não é um problema para quem é maduro no evangelho. O diabo é um problema para quem é infantil. Porque é para criança que você ensina assim, se alguém te oferecer doce na rua, não aceite, não é? Porque criança é inocente. Agora, a quem é maduro... Imagina você, mulher, andando no escuro, indo para sua casa, de repente você vê lá na esquina, você vê uma pessoa assim, homem. O que você faz? Eu acho que ele quer me dar alguma coisa. Você vai? Não, porque você é madura, você é experimentada. Mas a criança não tem malícia. Então, Deus, muitas vezes nós caímos nas ciladas, querida, porque nós somos imaturos. Quem é maduro não cede a qualquer coisa, ok? Então... Nós estamos falando de ensinamentos básicos. A tradição da igreja, quando eu falo tradição da igreja, até é uma coisa, irmãos. Esses ensinamentos têm a ver com estabelecer a nossa base de crença e fé como igreja. Se alguém te perguntar em algum lugar, como que é a sua igreja? É tradicional? Pentecostal? Neopentecostal? O que você diria? Não precisa responder. Saberia dizer? Carismática? A definição certa para aquilo que nós seguimos como igreja multiforme
Nós somos avivados. Que igreja que você é? Tradicional? Nós somos uma igreja avivada. O que é uma igreja tradicional? Ela crê na palavra, amém? Mas ela não crê que os dons estejam ativos nos dias de hoje. Concorda? Crê fielmente na palavra, só que não crê na administração de cura, de libertação, essas coisas. Quem são os pentecostais? Eles são fundamentados muito nessas questões espirituais, mas pouco fundamentados na palavra. Quem são neopentecostais? Que já vão para esse lado da prosperidade, da confissão positiva. O que seria uma igreja avivada? Ela é um equilíbrio entre tradicional e pentecostal. Nós cremos na palavra inteiramente como nosso fundamento, mas nós cremos também que os dons espirituais estão ativos nos dias de hoje. Amém? Então nós somos uma igreja avivada. Então isso tem a ver com o entendimento de quem nós somos como igreja. E essa ideia da imposição de mãos, talvez ficou um pouco queimada na ideia de alguns, porque isso é usado em muitos lugares com talvez não vou dizer exagero, aqui não estou para julgar os outros, mas assim, fora daquilo que a palavra exatamente ensina. Por isso que nós vamos olhar para a Bíblia. Mas a tradição, a igreja, aquela igreja logo depois de Jesus, sabe, quando Jesus ressuscita, a igreja dos apóstolos ali que iniciam nos seus primeiros anos, elas tinham uma prática. Tem um documento, para quem gosta de estudar, eu já falo muito disso, chama Didaquê. Didaquê é um documento escrito pelos apóstolos, mas não é Bíblia, tá bom? Mas é uma orientação de como fazia, como é que se devia batizar. E no Didaquê fala, por exemplo, que para batizar alguém, primeiro era feito caminhava-se com essas pessoas para que ela tivesse certeza se era aquilo mesmo que ela queria fazer. Ela tinha que calcular o preço se ela queria ser batizada. Uma vez que a pessoa ela entendia o que era o batismo e caminhar com Cristo, essa pessoa era batizada. E depois que ela era batizada, sabe o que faziam com ela? Impunham as mãos dela para ativar dons. Assim que a pessoa era batizada, havia a imposição de mãos. E a imposição de mãos, agora nós vamos para a palavra, ela tem muitas finalidades. Então eu quero dizer para você primeiro, abre teu coração, seja maduro, não resista às escrituras. Amém? Então nós vamos falar de imposição de mãos, ou também conhecido como impartição. Impartição diz respeito à transferência. Transferência através do toque. Transferência de algumas coisas que nós vamos ver segundo a palavra de Deus, amém? E temos um motivo pelo qual algumas pessoas hoje têm uma certa resistência quanto a essas práticas que a Bíblia diz que é fundamental para aquele que é cristão. O mundo, querido, quando eu falo mundo, é esse sistema mundano, que é o mesmo sistema que o anticristo já está. O espírito do anticristo já está atuando, amém? Se o anticristo, aquele que há de ser revelado, já está aí ativo, eu não sei, eu acredito que sim. Mas nós não sabemos. Mas o sistema, a Bíblia fala que o espírito do anticristo já está em atuação. E esse espírito do anticristo, ele é anticristo. Então ele quer confrontar tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade. E tem dois pilares que esse mundo ele quer destruir. E se você olhar no símbolo da igreja multiforme, que tem aquela cruz, você vai ver que tem dois símbolos embaixo. Se você, por curiosidade, depois se você olhar a imagem daquela cruz que está lá no painel lá atrás, que a nossa cruz ela é formada por vários símbolos que representam várias coisas. E a base tem duas coisas, uma igreja e uma família. A base da sociedade é a igreja e a família. E essas duas bases é que o mundo tenta destruir. Descredibilizando tanto a família quanto a igreja. Dizendo que a família já não é o formato ideal. Porque quem estabeleceu esse formato foi a religião. E não existe vários formatos de família. Então vão descredibilizar, afetando a figura do homem. Dizendo que o homem é tóxico, de um homem não sei o que tem, embora muitos sejam mesmo. Mas essa não é a verdade. Não foi assim que Deus estabeleceu, amém? E a outra base é a igreja. O mundo quer descredibilizar a igreja. Não estamos falando de Deus. As pessoas querem Deus, elas rejeitam a igreja. Já viu isso? Eu amo a Deus, mas eu odeio a igreja. É isso que o mundo quer. Porque qual é o caminho de conexão até Deus? A igreja. Ah, pastor, então que precisa de intermediário? Não, querido. Você não precisa de ninguém se conectar com Deus, mas a igreja é o lugar que Deus chamou de família, onde os irmãos têm que congregar. É aqui que nós aprendemos, é aqui que nós conhecemos nosso Pai, é pela sua palavra. Então, família,
igreja. E por que eu estou falando disso, pastor? Porque a imposição de mãos tem a ver com isso. Duas coisas: contato e transferência. É na família que você tem afeto. É na família que você é tocado. Na família que você é amado, que você é acolhido. E é ali que você aprende os princípios, você aprende a vida. Onde que é a primeira escola que a gente tem? Dentro da nossa casa. Deveria. O outro lugar é a igreja. É o lugar onde nós crescemos, é o lugar onde nós somos tocados, é o lugar onde nós aprendemos, é o lugar onde há essa transferência de conhecimento, essa transferência de relacionamento, é a transferência de dons e de unção que nós vamos ver segundo a palavra. Por isso que o diabo é coadjuvante na história, mas eu quero dizer principalmente o sistema que tem nesse mundo, e o diabo faz parte disso, rejeita a autoridade. Toda pessoa que você conversa e está falando mal de autoridade, irmão, você pode ter certeza que essa pessoa está doente. Seja lá fora, seja no mundo, se encontrar alguém que rejeita toda a autoridade de patrão, toda a autoridade de polícia, toda a autoridade de governo, se essa pessoa tem problema. Ou aquela pessoa que toda odeia o pai, odeia a mãe, está com problema. Toda pessoa que está falando mal do pastor, do líder, essa pessoa está com problema. Ela não entendeu o princípio do que é igreja, submissão, caminhar junto, ser amado, fazer parte de uma família. Amém? Então, imposição de mãos tem a ver com isso. Sobre o tocar, sobre transferir. E quando fala de imposição de mãos, a gente ouve muito assim. Você já viu assim? Ninguém põe a mão na minha cabeça, não. Não é qualquer pessoa que põe a mão na minha. Você já ouviu isso? Me diz um texto bíblico onde afirma essa sua... Me diz um texto bíblico que fala assim: cuidado com quem põe a mão na sua. Tem algum texto que você possa me ajudar a lembrar? Exatamente. Mas não é? Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. A palavra que Paulo vai dizer: cuidado sobre quem você coloca a mão na cabeça. O problema está mais em quem recebe do que quem derrama. Sabe por quê? Texto de 1 Timóteo, colocar 1 Timóteo 5:22, que a pastora citou aqui. E o contexto aqui é sobre, Paulo está orientando Timóteo de formação de pessoas, levantar pessoas, sucessores, líderes, está falando ministerialmente. Então Paulo ele vai orientar Timóteo a não levantar pessoas precipitadamente. 1 Timóteo 5:22. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém e não participe do pecado dos outros. Conserve-se puro. Então, querido, olha só. E eu vou explicar isso, tá? O problema não está em quem põe a mão sobre a sua cabeça. Agora você coloca do outro lado. Como liderança, como alguém que você abençoa, que você libera, que você dá autoridade a ela. Paulo vai orientar para não fazer isso precipitadamente. Para não ser participante do pecado do quê? Do outro. Porque às vezes a gente... Agora eu estou falando assim, às vezes pode dar autoridade para alguém que não tem maturidade para lidar com aquilo que ela está recebendo. Entende? Um líder imaturo, alguém despreparado com certa autoridade pode matar muito, pode ofender, pode machucar. Então Paulo está ensinando Timóteo: não levante ninguém como liderança se essa pessoa for imatura. Não faça isso precipitadamente, porque você vai potencializar o pecado que ela tem. Não seja participante. Ah, pastor, então qualquer um pode pôr a mão na minha cabeça? Não é assim. Nós como igreja temos um cuidado de quem vai colocar a mão sobre a sua cabeça no momento, na oração e tal. Mas preste atenção. Qualquer pessoa pode colocar a mão na sua cabeça. Eu lembro de uma história que... já contei isso. Pastor estava num dia tranquilo, um sábado à tarde na igreja. Chegou um rapaz, um jovem, e falou assim: pastor, eu tive uma revelação. E Deus falou para mim que se eu colocasse a mão na tua cabeça, você ficaria endemoniado. Aí o pastor falou assim: tá bom. O pastor fez assim. Aí esse jovem colocou a mão na cabeça do pastor. Quem caiu endemoniado? O jovem. No pátio da igreja. Está entendendo? Presta atenção. Provérbios 26:2. Nós já falamos desse bichinho hoje aqui, já foi lido. Como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz. Assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino.
Nenhuma imposição, nenhuma maldição vai tocar a tua vida se não tiver uma brecha, se não tiver um motivo para ela atuar. Você está entendendo? Não é motivo agora para você sair para todo mundo dando a sua cabeça. Eu não estou diminuindo, dizendo que não é nada. Eu estou dizendo que o medo que as pessoas têm de que na igreja um pastor, alguém coloque a mão sobre a cabeça dela, querido, eu não precisa temer não. Se não tiver na tua vida um pecado que se identifique com o pecado dessa pessoa que está tocando você, fica tranquilo que maldição nenhuma pode tocar a tua vida. Amém? Porque nós temos o Espírito Santo, Jesus está conosco, estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E para transferir esse tipo de maldição, querido, porque não se transfere maldição com imposição de mãos, mas para transferir esse tipo de coisa, é simplesmente você sentar para conversar com uma pessoa que tem o mesmo pecado, o mesmo espírito demoníaco que atua na tua vida. Se encontra coisa facinho. Juntar dois fofoqueiros para conversar, irmão, está feita a alegria do inferno. Agora, se botar um fofoqueiro com alguém que tem compromisso com o Senhor, com a sua palavra, a fofoca não se espalha. Se colocar um adúltero com alguém que é santo, não existe adultério. Se colocar um promíscuo com alguém que tem compromisso com Deus, ninguém vai cair no pecado. Agora, se colocar dois que têm o mesmo espírito, o que acontece? Então, o problema não está em quem põe a mão na nossa cabeça. O problema está na cabeça de quem a gente põe a mão. Você está entendendo? Então, por que eu estou falando? Se tiver que colocar a mão na sua cabeça hoje, deixa pôr. Eles falam, vem, se é de Deus, vem. Porque não existe transferência de pecado, querido. Não existe transferência de maldição, não existe. Agora, existe algumas transferências que o Senhor quer ministrar na nossa vida hoje, amém? E eu concluo esse adendo dizendo, é mais perigoso impor as mãos sobre um mau caráter do que receber imposição de mãos por um. Amém? Então é mais perigoso você ou alguém colocar a mão sobre a cabeça de um mau caráter do que o mau caráter impor as mãos sobre a sua cabeça. Amém? Entendeu a lógica aqui? Agora esteja em dia com o Senhor, permaneça na palavra, irmão. Nada vai vir sobre você desse tipo de influência ou maldade. Amém? Só aquilo que está no nosso coração, porque a Bíblia diz assim, que o mal está dentro do homem. Então esse negócio de pegar aqui, ó, pega a maldição. Ah, pegou. Não. O mal está dentro. Amém? Então às vezes a gente cai em certos pecados, certos erros, que a gente fala, foi porque aquela pessoa que andou comigo. Não, querido, porque aquela pessoa andou com você, a influência, a Bíblia fala para não andar mesmo. Só que já existia um bichinho da goiaba ali. Já tinha uma predisposição para a queda, para o pecado. Então, irmão, anda com quem é santo e santo serás. Anda com quem é puro e se tornará puro. Anda com quem é benção e será abençoado. Amém? Fuja da aparência do mal, porque dois cegos andando junto, querido. Ah, não é legal. Agora vamos para a palavra? Imposição de mãos. O que eu fiz aqui, irmãos? Eu busquei aqui na Bíblia, não tudo, porque a gente não consegue fazer isso num tempo de pregação, mas tentando abordar o máximo de situações que essa prática da imposição de mãos, ela se encontra na Bíblia. Então, a aplicação da imposição de mãos, eu separei por algumas categorias, vamos assim dizer. Primeira coisa, para abençoar, eu não encontrei em nenhum momento alguma imposição de mãos para a maldição. Tá? Por isso que eu falo tranquilamente para você, né? O problema está mais em como que está o meu coração do que em quem está impondo as mãos sobre mim. Tá? Então eu não encontrei imposição de mãos para maldição. Agora, maldição lançada é outra coisa. Não precisa nem colocar a mão, não. Que alguém pode fazer um trabalho de feitiçaria, pode fazer, jogar no telhado da sua casa, na porta. É outra história. Mas maldição sem causa não tem efeito. Amém? Fica tranquilo então. Agora, vamos, enfim, onde que é usado essa questão da imposição de mãos, entendendo que é um princípio. Que o autor de Hebreus vai falar, olha, não, vocês têm que estar fundamentados primeiramente nessas coisas. E a primeira coisa, como eu falei, a importância da imposição de mãos é a ideia do quê? Do toque e da troca. Do toque e da transferência, ou seja, de estarmos juntos e de transferir o que um tem. Então vamos lá. Primeira aplicação da imposição de mãos, para abençoar. Eu posso impor as mãos sobre alguém e abençoar essa pessoa. Algum pai, alguma mãe já chegou na cabeça do seu filho e abençoa? Te abençoa, em nome de Jesus. Né? Mãe fala, Deus te abençoe, meu filho. Agora, isso seguido da imposição de mãos é algo mais poderoso ainda. Então, você, se tiver a oportunidade, abençoa o teu irmão. Abençoa ele, né? Abençoa o teu filho, abençoa a tua casa. Gênesis 48, 14.
Gênesis 48, 14. Nós vamos pegar textos do Antigo, do Novo Testamento. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo. E cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o primogênito. Aqui tem toda a história da troca de mãos, que não é o ponto, mas o que ele fez aqui? Ele trocou as mãos, ele impôs as mãos sobre e abençoou seus filhos. Só que essa bênção é uma bênção para gerações. Então uma bênção que não estava só na vida dos dois ali, mas naquilo que viria a posteridade deles. Então Israel aqui abençoou os seus filhos para o futuro. Então, imposição de mãos para abençoar. Também, agora no Novo Testamento, Marcos 10, 16. Então eu vou citar alguns textos dizendo que a palavra permite, aprova, não aprova, se a gente pode viver essas coisas sim ou não, tá? Marcos 10, 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços. Quem que é esse? Jesus. Jesus, ele tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Tem um texto que as crianças queriam ir até Jesus. E os discípulos a impediu. E ele fala o quê? Entende? Porque Jesus, ele abençoou. Jesus, ele andava e ia passando na criança. Deus te abençoe. Ou eu te abençoo. Deus te abençoe. Está abençoado, está abençoado, está abençoado, está abençoado. Então o primeiro motivo de imposição de mãos é abençoar. Então às vezes você vai ver a gente orando para alguém, fala, vem aqui que eu quero te abençoar. Eu te abençoo no nome de Jesus, né? Seja próspero, né? Seja curado. Isso é feito através da imposição de mãos. Você concorda comigo que nós podemos tocar alguém para abençoar essa pessoa? E aqui, embora está falando tanto Israel ou Jacó, né, como a autoridade que abençoa seus filhos, como Jesus, que era o Senhor, e ele abençoando as crianças. Mas qualquer um de nós podemos abençoar alguém, amém? Então você pode ter essa prática e pratique isso dentro da sua casa. Então a primeira coisa que nós entendemos sobre imposição de mãos, olha, é bíblico e serve para abençoar. Amém? Segunda coisa, Levítico 4, 29. Isso aqui é bem específico. Transferência de pecado. Nossa, pastor, você falou que não dá para transferir pecado? Vigia, presta atenção. Levítico, Antigo Testamento, uma prática interessante que eles tinham. Pôr a mão sobre a cabeça do animal, da oferta pelo pecado, e o imolará no lugar do... Deixa eu te explicar. Quando alguém ia levar um sacrifício, o animal para ser sacrificado pelo pecado dele, ele chegava diante do sacerdote. E aqui, então, tinha lá o ovelha, um cabrito, um animal que ia ser oferecido. E aí, então, o sacerdote colocava a mão na pessoa que estava entregando a oferta, no pecador, e colocava a mão naquilo que era oferta. Dizendo assim, o pecado que estava sobre ele, agora está sobre o animal. E o animal tinha que morrer. Então, porque o pecador tem que morrer. Então, o pecado foi transferido para o animal morreu, justificado está. Entendemos? Dessa maneira? Então no Antigo Testamento tinha essa prática. Levítico 16, 21. Levítico 16, 21. Isso aqui é uma outra coisa. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas. Todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. Aqui é um outro tipo de ação. Aquela lá, a pessoa levava o animal para o templo e o sacerdote colocava a mão na pessoa, a mão no animal, como fosse a transferência. Esse aqui é um outro tipo de oferta. Então, esse é um bode, tinha que ser um bode. Quem já ouviu falar do bode expiatório? O que é o bode expiatório? Alguém que leva a culpa do outro. É desse texto que está falando. Então, lá a pessoa, o pecador, levava esse bode, e aí o sacerdote pegava e tocava, colocava as duas mãos na cabeça do bode e declarava, confessava o pecado daquela pessoa sobre o bode, e aí esse bode era levado pelo deserto para morrer no deserto. O sofrimento ia ser maior. E esse bode tem nome, quem lembra o nome dele? Azazel.
E esse Azazel, em outros lugares, é nome de uma outra coisa. Mas então esse bode era levado ali para morrer no deserto. Certo? Transferência de pecado. Posso fazer isso hoje? Você pode vir aqui na igreja e falar assim, pastor, eu tomo sobre mim os pecados do meu pai. Eu tomo sobre mim os pecados do meu esposo. Eu pode fazer isso? Por que não? 2 Coríntios 5:21. Porque já tem alguém que já fez isso. Teve alguém que foi aquele que tomou sobre ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Paulo diz assim, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Aleluia! Jesus Cristo, ele já fez isso. Ele se colocou como bode expiatório, ele se colocou como aquele que tomou sobre ele a nossa culpa. Ele era inocente, mas ele foi tido como culpado para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados. Por isso que ele tem poder e autoridade para nos perdoar. Por isso que toda e qualquer pessoa precisa de Jesus para ser salvo, porque só ele tem poder para perdoar pecados. Amém? Então esse é um tipo de imposição de mãos que não precisa mais, porque Jesus já cumpriu isso. Então não vai mais colocar a mão no bicho lá, por isso que nós não fazemos sacrifício de animais, por isso que nós não faremos oferenda de animais. Por quê? Porque Jesus já pagou por todos nós. Aleluia! Então primeiro, uma posição de mãos para abençoar, o segundo para transferência de pecado, mas essa já não vale mais. Agora tem uma, terceira, para que serve a imposição de mãos? Transferir a autoridade. Números 27:18. Nós vamos ler até o 23. Então o Senhor disse a Moisés, tome Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos nele. 19. Coloque-o diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade e comissione na presença deles. Delegue a ele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ficará diante do sacerdote Eleazar, que lhe transmitirá ordenanças, consultar o Urim diante do Senhor, ao seu comando. Josué e toda a comunidade dos israelitas sairão e retornarão. Tá bom. Você consegue identificar que Deus dá essa orientação? Para quem? Moisés. Para impor as mãos sobre quem? Quem? Josué. É ou não é? Ele fala, transfira a ele autoridade. Então, quando nós oramos sobre alguém, eu posso transferir sobre ele a autoridade. Eu posso dar a ele a autoridade. Eu posso aqui diante de vocês colocar alguém aqui, impor as mãos sobre eles, e a partir de hoje, essa pessoa tem autoridade para isso, aquilo ou aquilo outro. Sabe quando o pai sai de casa, ele chama o filho mais velho, coloca diante dos outros irmãos e fala assim, enquanto o pai não está em casa, o teu irmão agora é que manda, obedeçam a ele. O que eu estou fazendo? Transferindo autoridade. Sim ou não? Deuteronômio 34:9. Mas será que vale, pastor? Não é só um recado? Será que tem algum efeito você colocar a mão sobre alguém e dar autoridade? Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do... Por que ele estava cheio do espírito de sabedoria? Porque Moisés tinha imposto as mãos nele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a... Ele não só foi apresentado como líder, ele recebeu o espírito de sabedoria de Moisés que impôs a mão sobre ele. Olha que coisa tremenda, querido. Por isso que toda vez que a gente encontra alguém que é de autoridade, né, Marcos? A gente tem que caminhar nisso aí praticado. Fala assim, eu quero estar aqui, irmão, dá um pouquinho daquilo que você tem. Aí só que a gente vive num mundo de arrogância. Não precisa nada de ninguém precisa me ensinar nada, ninguém precisa me impor. Não. É para quebrar o nosso orgulho. Toque transferência. Eu preciso de você, você precisa de mim, querido. Porque você pergunta para alguém, da onde vem tua autoridade? Da onde você vem? Tu é pastor da onde? Com que autoridade você fala? Não é de lugar nenhum, não. Eu vim por aí de rodear a terra mesmo, sozinho. Tá entendendo? Quem é aquele que você serve?
Quem é aquele que te transferiu autoridade? Com quem que você aprendeu? Paulo falava, eu aprendi nos pés de Gamaliel. Entende? É você reconhecer de onde você veio. Quem impôs as mãos sobre você? Não é só o professor não, querido. Porque houve uma transferência de autoridade. Sim ou não? Concorda com a Bíblia ou não? Então, pode haver imposição de mãos para transferir a autoridade sobre alguém? Quando a gente pode levantar um líder aqui na frente na igreja e apresentar ele para a igreja, falar assim, a partir de hoje é um líder, pedir você que tem, pode ou não pode? Quarto, para a cura. Pode impor a mão sobre alguém para que essa pessoa seja curada? Sim ou não, gente? O que você acha? Lucas 4,40. Lucas 4,40. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus alguns que tinham vários tipos de enfermidade. Todos. Ele, o que Jesus fazia? Impôs as mãos em cada um deles e os... Como é que Jesus curou? Por isso que às vezes a gente fala, irmão, você quer ser curado? Vem aqui na frente. Ah não, se Deus ele pode curar daqui eu tô, pode. Jesus fez isso. Alguém que saiu de lá, foi lá, ó, meteu um servo, ele não pôde vir no culto. Ele não consegue andar, está acamado. Tem como o senhor dar uma ordem daqui e essa pessoa vai ser curada lá? Ele falou assim, assim seja. Quando ele chegou em casa, a pessoa tinha sido curada no momento que Jesus deu a... Agora se você pode sair do seu banco e vir aqui na frente, vem, querido. Porque teve uma mulher que estava jorrando sangue e ela foi engateando no meio da multidão só para tocar nele. Porque ela cria que no momento que ela tocasse, ela seria curada. Então quando a gente chama as pessoas para orar aqui na frente, querido, não é para tirar foto e postar no Instagram dizendo, olha que igreja poderosa, não, querido, é porque o teu ato de fé de sair do teu lugar e a mão de quem põe sobre você pode gerar cura na tua vida. Lucas 13:13. Então impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Eu sei que talvez você goste do manto. O que é o manto, querido? Pastor, é melhor se você jogasse o paletó, o lenço, a sombra. Isso aconteceu. Mas não foi ensinado como doutrina para a gente praticar. Pode acontecer de novo? Pode. Alguém pode ser tocado num sopro, irmão. Pega aqui, ó, joga o negócio aqui, a pessoa, ela... E pode ser, mas não é doutrina. O que é doutrina? Impor as mãos. Então também sabe o que significa? Que a gente, agora que a gente que é líder, que é pastor, fica acomodado aqui. Não, vamos lá visitar, vamos tocar o enfermo. Jesus, ele tocava nos leprosos, querido, que eram pessoas excluídas, ninguém queria tocar neles. Ele ia lá e tocava. Por quê? Porque você ir visitar um enfermo, você tocar alguém ali, é o próprio Deus dizendo, eu estou aqui. É o próprio Senhor tocando. Olha lá Marcos 8:22. Marcos 8:22. Então também imposição de mãos serve para cura. Então foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. 23. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos. Aí a gente sabe que ele foi curado. O que Jesus fez? O que curou os olhos do homem? O cuspe? Nós não vamos discutir por que ele cuspiu, mas eu sei, ele tocou. E o toque de Jesus trouxe cura para ele. Então, querido, nós podemos usar as mãos para curar. Marcos 16:18. Pegando em serpentes, aqui Jesus está orientando o quê? Dando autoridade para os discípulos. Dizendo o quê? Se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e esses ficarão. Aleluia. Você recebe essa palavra para a tua vida? Você tem essa coragem de chegar em alguém que está doente no seu trabalho, alguém está com uma dor de cabeça insuportável, se você me dá licença, eu posso tocar em você? E não precisa, meu Deus e meu Pai. Dependendo se você tiver ambiente, você faça. Mas você declara, seja curado
no nome de Jesus. Você tem essa fé? Não precisa ligar para o pastor não, querido. Vai lá você, toque. Agora, se você no momento da fofoca está lá no meio, autoridade nenhuma você vai ter para orar por ninguém. Se você faz parte do roubo do caixa da empresa, não adianta você ir lá orar não. Agora na sua oração não vai, entende? Mas se você é uma pessoa de Deus que está lá como instrumento de Deus, onde você estiver, ora para essa pessoa. Quando alguém chegar triste para você, fala assim, eu vou orar por você. Amém? Então nós podemos usar a imposição de mãos para curar? Atos 9:17, é o último para a gente avançar. Atos 9:17. Aqui, olha só. Ananias entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha só, aqui foi uma imposição dupla. Foi a de cura. Por que cura? Porque ali Paulo, quando teve encontro com Jesus, ficou cego. Diz que os olhos dele não enxergavam nada, precisou de ser levado e Ananias recebeu na casa. Aí Ananias foi lá, impôs as mãos, ele voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Paulo também recebeu o Espírito Santo. Nós falamos de Espírito Santo, né? Semana passada. Sim ou não? Sim. Então, quarta coisa, para que serve a imposição de mãos? Para que pode ser usado? Para a cura dos enfermos. Quinto, ordenação e envio. Atos 6:6. Atos 6:6. O que é ordenação? Separar alguém para o ministério. Ou para enviar. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes... Esses são diáconos. Os apóstolos estavam muito atarefados e eles não conseguiam atender toda a igreja, aquela multidão que chegava, e eles tinham que se dedicar à oração e ao estudo da palavra. Então eles separaram homens cheios do Espírito Santo e tal, para que pudesse servir as mesas, para que pudesse atender as pessoas. Esses eram os primeiros diáconos, os primeiros 7 diáconos. Então como é que eles levantaram e ordenaram esses homens? Impondo-lhes as mãos. Então quando a gente chama alguém aqui, é ordenar um pastor, ordenar um diácono, um presbítero, é com essa finalidade, ordenar para o ministério. E também para o envio. Atos 13:3. 13:3. Aqui nós vamos falar de Barnabé e Saulo. Barnabé e Paulo, eles estavam sendo enviados como apóstolos, como missionários. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quando a gente for para o Peru, no próximo mês, no último culto aqui, antes da nossa viagem, inclusive nós vamos viajar, sair do culto, nós vamos direto para o aeroporto. Nós queremos a oração da igreja sobre a nossa vida para nos enviar, amém? E não é um assunto hoje, mas quem sabe em outro momento a gente tem a oportunidade de trabalhar. Talvez você tenha uma dúvida assim, pastor, existe ou não existe apóstolo hoje, nos dias de hoje? O que você acha? Existe ou não existe? Eu diria para você que sim e não. Existe ou não existe? Por quê? Não existe mais apóstolos de Jesus Cristo. Quem que são os apóstolos de Jesus? Quantos tem apóstolos de Jesus relatados na Bíblia? 14. 14 apóstolos que viram Jesus. Os 12, um cai. Quem é levantado o 13º? Quem é o 14º? Ele fala, eu sou apóstolo por? Mas Paulo viu Jesus? Viu ou não viu? Viu. Ressuscitado, mas viu. Existe mais apóstolo de Jesus? Não existe mais apóstolo de Jesus. Mas quem são esses apóstolos de hoje? Apóstolos da igreja. Porque aqueles 14 foram enviados por Jesus. A partir de então, a igreja inaugura um novo tempo de envio. Efésios vai falar que ele constituiu alguns para apóstolos. O que significa apóstolo? Aquele que é enviado. Então nós temos apóstolos hoje. Que tipo de apóstolo? Da igreja. Quem que os enviou? A igreja. Agora tem apóstolo de Jesus? Só
os 14. Concorda comigo ou não? Então essa definição, pastor, mas vem aqui apóstolo na igreja, eu não acredito. Também não, igual de Jesus não teve, mas tem apóstolos da igreja. Aqueles que foram enviados para anunciar a palavra. Então aqui, quem que era Barnabé? Atos 13:3, coloca lá de novo. Atos 13:3. Aqui, quem que estava sendo enviado? Paulo e Barnabé. E Barnabé caminhou com Cristo? Mas ele foi enviado como apóstolo. Amém? Então, é possível sim, imposição de mãos na hora da ordenação. Tá? Tá igual a escola dominical, né, hoje. Tá gostoso, né? Agora, deixa até dentro disso. É desmistificar algo também. Quando fala em posição de mãos e ordenação, existe uma diferença de imposição de mãos para dom, e nós vamos ver na sequência, e imposição de mãos para ordenação. Amém? Então eu posso impor a mão ordenando alguém, validando o ministério e aquilo que a pessoa tem. Isso é para ordenação. Agora, ministração de dom é algo que a pessoa não tem capacidade nenhuma, mas ela recebe algo do Senhor. Amém? Por exemplo, para receber ordenação, a pessoa tem que merecer, pagar o preço, estudar e se dedicar. Concorda comigo? Alguém para ser uma autoridade, para ser um ministro, para ensinar, para ser um pastor, ele precisa ou não precisa estar preparado para isso? Ele precisa ter conhecimento da palavra? Ele precisa ter experiência de vida? Ele precisa ter testemunho na casa dele? Porque é alguém que vai ensinar, alguém que tem que ser exemplo. Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou. Então, às vezes, querido, a gente valida a ordenação de pessoas que têm dom, mas não têm competência. Quando eu falo competência, não é no sentido pejorativo, ofensivo, no sentido que a pessoa não se preparou para aquilo. E coisa terrível, por isso que nós falamos assim, não impõe a mão precipitadamente sobre alguém, porque você dá autoridade para alguém que é imaturo, é perigoso. Então você que é líder, você que quer ser um pastor, você que quer ser um médico, você quer ser qualquer coisa, você tem que se preparar, estudar e buscar, para você ter autoridade, porque você vai receber a validação de alguém e você tem que estar preparado para aquilo que vem ali. Nós estamos falando na época de jogo de futebol, de Copa. As pessoas que estão lá escaladas nos seus times estão lá por conta de amizade ou porque elas conquistaram a oportunidade para estar lá? Posso não concordar com um ou com o outro, mas dentro da realidade de cada um, todos se destacam. Sim ou não? Então, dentro do time de cada um, todos são destaques, por isso que eles foram convocados. Você e eu podemos até não concordar com um ou com o outro. Assim também é na igreja. Porque na igreja, irmão, quem chama é Deus e às vezes é o homem. Então, às vezes a gente está olhando um Davi e falando assim, baixinho demais, feio demais. Mas Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, para você ter um líder, um pastor, pessoa, qualquer área de governo, de instrução, essa pessoa tem que buscar conhecimento. E para isso a pessoa tem que se esforçar? Tem que estudar? Tem que dedicar? Tem que pagar o preço? Ela tem que te ensinar de graça? Não, peraí. Tem ou não tem que te ensinar de graça? De graça, receber de graça? Você sabe quanto que eu gastei até agora de livro, de curso, de treinamento? Não recebi, não foi de graça não, irmão. E eu posso dizer aqui sem orgulho no meu coração, ninguém aqui pagou o preço mais alto do que eu para o ministério. Sem arrogância mesmo. Entende? Eu posso sim te cobrar por isso. Eu posso fazer um curso e vender, posso ou não posso? Se eu tiver conhecimento e conteúdo para isso, posso ou não posso? Agora se vão comprar, eu não sei. Tá? Mas não é sobre cobrar. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Nós estamos falando de ordenação de dom. Então quero desmistificar algo aqui no coração de vocês hoje. Os presbíteros, quem são os presbíteros aqui, queridos? São pessoas que ensinam, são autoridades dentro da igreja. Que lideram, mais ou menos.
bem a igreja. São dignos de, ou alguns textos vai dizer que ensina bem. É ou não é? Talvez na sua tradução. São dignos de dupla honra. O que seria dupla honra? Tem tradução que vai falar o quê? Salário dobrado. A dupla honra não é assim, valeu! Fotinha, líder do mês. É remuneração. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o versículo 18. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. E o trabalhador é digno do seu? Então, aquele que estudou, aquele que trabalhou, aquele que se dedicou ao ministério, ele é digno sim de receber um salário. Mas aí tem um problema, pastor. O irmão falou que recebeste de graça, vocês vão dar de... Aqui que está a questão. Há uma diferença de ordenação, quando você impõe as mãos e ordena a pessoa, validando o ministério dela. E existe a diferença de quando você impõe as mãos sobre aquela pessoa recebe um dom do Espírito Santo. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 11. O dom do Espírito Santo, ele é dado pelo Espírito Santo sem merecimento. Todas essas coisas, se você ler o capítulo 12 de 1 Coríntios, querido, vai falar do quê? Dos dons. E se você voltar uns versículos atrás, você vai ver os tipos de dons. Tem vários tipos de dons. Todas essas coisas, que coisas? Leia os versículos anteriormente. Porém, são realizados pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui a cada um como... Você já viu alguém usado poderosamente nos dons espirituais e é um pilantra? Você já viu gente que profetizava e tem uma vida toda torta? Não valoriza o dom, valoriza o testemunho. Tem pessoas que a pessoa é usada, nossa, é usada, pessoa cheia de pecado, cheia de adultério, cheia de mentira, o casamento dela é uma droga. E você está lá e vem alguém que tem postura, autoridade, mas não tem o dom que a pessoa tem. Você não ouve a palavra, mas você ouve a pessoa porque ela tem um dom. Gente, se Deus quiser usar um diabo, ele usa o diabo para ministrar nossas vidas. Então o diabo serve a ele. Então, o que Paulo está ensinando? Que quem distribui os dons é o Espírito Santo. Qual o critério que ele usa? Também não concordo às vezes não. Você já olhou para alguém assim que tem um olho azul? Você fala assim, por que eu não tenho um olho azul? Ô irmão, já pequei por causa disso. Eu já falei, eu tinha um amigo, cara. Ele não era tão bonito, mas ele tinha um olho, irmão. Não era bonito, mas você ficava assim, às vezes eu me pegava olhando para ele. Falei, opa, peraí, rapaz, que isso? Mas é um olho que encantava. E a gente que era mais feinho, você tinha que conversar, você tinha que andar cheiroso, bem vestido. Não sei o que tem. E ele só chegava, pastor Luiz. Só chegava. Aí nós brincava com ele, furar teus olhos acaba com sua graça. Tem gente que você tirar o dom dela, não é nada. E o que ela tem foi o Espírito Santo que deu. E tem gente que pagou preço para ter o que tem. Para servir da melhor maneira. Olha só, 1 Pedro 4,10. Aqui eu quero dar um alerta antes de concluir sobre esse assunto, querido. Um dia, alguém já ministrou na sua vida, impondo as mãos sobre você, dizendo, Deus está te dando o dom tal, que não é dom de talento, é dom espiritual? Você tem que usar. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas multiformes. Ou significa o seguinte: Deus te escolheu. Deus escolheu o pastor antes e deu um dom espiritual para ele, que ele nem estava esperando. Conheço um pastor que ele falou assim, eu oro há 30 anos pelo dom de cura. E Deus não me concedeu essa graça ainda. E tem gente, irmão, que de repente ela usa. Ela recebe. Mas o que a Pedro está falando? Use o dom que Deus te deu. Exercite o dom, coloque em prática esse dom. Paulo depois vai falar para Timóteo, a gente vai ver. E porque se foi dado, querido, é para a gente usar para quem?
Em prol de quem? Que a gente está. Volta lá o texto, por gentileza, de 1 Pedro 4,10. Cada um exerce o dom que recebeu para o quê? Vender aos outros, não é? Para Mateus 10:8. Mateus 10:8. Presta atenção aqui, Mateus. Mateus 10:8. Curem os enfermos. Se eu estudar muito, eu posso curar alguém? Sabe que ele está falando para médico? Mas sabe que o contexto aqui é de pessoas que são médicos? Ressuscitem os mortos. Se eu estudar um pouquinho mais, eu aprendo a ressuscitar um morto. Você aprende? Isso aqui é talento, dom de estudo ou dom espiritual? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse-os. Isso é dom espiritual ou dom de esforço, de pagar preço? Vocês receberam de graça. Dei também de graça. Amém? Você está entendendo? Toda vez que você vê alguém que se esforçou, que lutou, que trabalhou, que estudou, que é merecedor daquilo que ele está fazendo, ele tem um custo para se manter ou para viver, honre se ele faz aquilo bem. Porque ele é digno do salário. Agora, se você vê alguém que não merecia, não lutou, mas Deus olhou para ele, é sobre ele, eu quero usar ele, deu a ele um dom. A pessoa veio, a pessoa profetiza, a pessoa toca, a pessoa é curada. Isso é dom em prol do outro. Façam isso para servir o recebeste de graça? De graça? Então nunca peque, irmão, abrindo tua boca, falando mal de pastor porque recebe. Agora tem uns que recebem demais, né? Concordo com você. Não precisa tanto, né? Eu não preciso de tanto, irmão. Não, uma casa no Alphaville, um jatinho, 2 helicópteros, jet ski, casa na praia. É o suficiente para mim, não tá bom para você? Então, para mim também tá bom. Só isso tá bom, né, pastora? Oh, aleluia. Hoje é dia do pastor. Parabéns a todos os pastores presentes. Glória a Deus pela tua vida. Então, pela palavra nós entendemos o que, querido? Porque tem pessoas que são chamadas ao ministério e tem que se esforçar. Isso aqui custa. Tudo aqui tem um valor que alguém pagou. Entende? Então ele pode exercer aquilo lá e pode ter custo aquilo que ele está fazendo. Agora tem coisa que a gente recebeu, irmão, que não é, gente. Né? Dom. Que Deus usa poderosamente. Então, de graça é o dom. O ministério tem custo. Então, por isso tem pessoa que é chamada, ela não desenvolve o chamado, porque ela acha que o chamado dela vai desenvolver por osmose. Sabe, tipo super-homem quando fica fraco, sabe o que ele faz? Tomar sol. O super-homem tomar sol, irmão, ele volta a força dele. Vai tu crente, vai, você não estuda não. Você não se esforça não. Você não busca a Deus não, você não paga preço não. Você acha que você vai rejuvenescer assim? Não. Agora o dom, querido, Deus escolhe cada miserável. E Deus ele fala, é sobre ele que eu vou colocar esse dom. E usa poderosamente. E Deus exalta as pessoas pelo dom dele. Mas qual é o alerta para pessoas que recebem o dom de Deus, querida? O favor de Deus. Que usem para a glória do Senhor Jesus. Que usem para o benefício do outro. Não para o benefício próprio. Amém? Estamos de acordo? Então existe a imposição de mãos para a autoridade, para validar aquilo que a pessoa construiu. E às vezes, querido, numa imposição de mãos, a pessoa recebe sem ter pedido. Mas Paulo fala, busque os dons, peça. E ele fala principalmente de falar em línguas. Que geralmente é o primeiro dom ali, né? Então tem gente, querido, que recebe o dom sem... Por exemplo, você sabe a história de Cornélio? Cornélio, lá em Atos capítulo 10... Pedro vai lá e evangeliza toda a história do Cornélio. Aí Pedro vai lá e ministra na vida deles. Aí diz que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles foram batizados pelo Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Olha que tremendo. E eles estavam lá, Pedro ensinando, pregando. Imagina pregando aqui e de repente o Espírito Santo veio sobre a tua vida agora. Eita glória. Então, enquanto ele... Vai lá, Atos 10, finalzinho. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo veio sobre eles.
Aí na sequência diz, então eles foram batizados nas águas. Olha só que tremendo. Deus, ele escolhe o que ele quer, na hora que ele quer, entrega o que ele quiser. Tem pessoas que Deus ele dá o dom de riqueza, tem pessoas que dá o dom de profecia, tem pessoas que ele dá o dom de curar, tem pessoas que dá o dom de interpretação de línguas, é aí que ele escolhe. Coisa linda, é ou não é? Mas olha, a Bíblia fala, peça os dons. Ele é dado pelo Espírito Santo, amém? Só que o que recebeste de graça, dá de graça. Tá? Agora se você vê alguém que tem conhecimento e pagou por isso, honre. E se isso faz bem, dupla honra, amém? Estamos acabando, tá? Sexto, imposição de mãos serve também para transferir dons espirituais. Eita glória, isso é gostoso. Isso é o mais legal tudo, né? Você receber sem merecer, né? Imagina, receber algo que você não buscou. Se você quer saber quais dons, eu vou reforçar para você. 1 Coríntios 12, anota aí. Você vai ler depois 1 Coríntios 12. Você vai ler Romanos capítulo 12. Você vai ver Efésios capítulo 4. São dons, querido, que a pessoa recebe. Por exemplo, em Efésios capítulo 4 vai falar dos dons ministeriais. Apóstolo, pastor, profeta, mestre, evangelista. Então quer dizer que, como se então ser profeta é um dom, então quer dizer que você não precisa fazer nada? Você precisa fazer o que agora? Estudar. Então a pessoa recebeu o chamado ministerial, o que ela precisa fazer agora? Estudar. Porque Deus ele dá um favor sobre a vida da pessoa, um chamado, mas ela tem que se preparar para ele, tá? Se aperfeiçoar. Então não é assim, o cara recebeu o dom de pastor, agora ele é pastor só porque é pastor, mas não estuda, não lê a Bíblia, não conheceu, nunca leu nem a Bíblia, não sabe dizer. Então, talvez não que você não possa não ser, mas você ainda não está pronto, não está preparado para ser como Deus te chamou. E já estou acabando, só tem mais um depois desse, tá? Então, transferir dons. 1 Timóteo 4,14. Eu vou ler 2 textos sobre Timóteo, e aqueles mais tradicionais vão dizer que está falando ali sobre ordenação. Só que o texto não fala de ordenação. Paulo falando assim, não negligencie o dom que ele trabalhou para ter, o dom que foi, como que foi dado o dom? Por mensagem profética, com imposição de mãos. O que eu entendo? O que é um dom dado por uma mensagem profética com imposição de mãos? Imagino que em algum momento, Timóteo estava lá jovem, e os presbíteros, alguém colocou a mão sobre ele e declarou sobre ele, o Senhor está derramando sobre você o dom tal, tal, tal. E é o que eu imagino. Por quê? Por mensagem, pode deixar o texto lá, por gentileza. Não negligenciar, porque o que seria negligenciar? O que seria negligenciar? Imagina que eu te dou uma Ford Ram. É Ford, né? Dodge Ram, uma caminhonete. Aí eu dei para você, você estacionou na rua, na frente da sua casa. Passa lá depois de 3 meses, o carro está lá. No sol, na chuva, você não anda no movimento. O que eu falo? Poxa, te dei um presente, você não usa. Você está negligenciando o que eu te dei? Então o dom que a gente recebe de Deus, ele é para ser. Paulo vai dar ele não vou dizer que é um puxão de orelha, talvez seja um puxão de orelha, talvez seja uma orientação, falando, Timóteo, coloque em prática aquilo que você recebeu. Que dom? A gente não sabe qual dom, mas eu só sei que esse dom foi dado por imposição de mãos, através de profecia. Então às vezes como no culto acontece aqui, alguém chega e fala assim, Deus está te dando tal dom. Como é que eu vou saber que eu tenho dom? Como é que você sabe que você tem um dom de cura? Se um dia alguém já impôs as mãos sobre você e falou assim, Deus está te dando o dom de cura, você fala, nada aconteceu, o que você esperava? O que você espera? Farmar aura? Vai orar pelos enfermos. Bote a mão, não vai acontecer nada, bote a mão. Vai orar. Estava ouvindo a história de um testemunho de um médico, jovem, que é residente ainda, né? Quando ele é residente. Ele estava na mesa de cirurgia, uma mulher que ela teve não sei quantos, não é infartos, enfim. Teve várias coisas lá, ele usa os termos técnicos, eu não sei dizer o que é. E aí elas tentaram reanimá-la várias vezes e ela faleceu.
E aí o médico, então tava aquele monte de gente lá na sala, e o médico ele faz igual no filme, ele olha no relógio para o quê? Anotar a hora da morte. Aí ele estava passando e estava ali, esse procedimento, a mulher morreu. E ele ali, crente, irmão, ali ele falou assim, aí na hora veio esse texto que ele porão os nomes sobre, né, as mãos sobre os ressuscitarão mortos. Aí o que ele fez? Diz que ele foi de uma maneira bem discreta, sem que ninguém percebesse, colocou a mão, encostou a mão na mulher, enquanto ele estava fazendo o procedimento, falou assim, Senhor, se a tua palavra declara, eu creio, ressuscita ela. Aí ele saiu. Aí os aparelhos, e a mulher ali na presença dos médicos, ela foi reanimada. Porque ele creu. Agora imagine se Deus te deu um dom. Bote a mão e ore. Entende? Use autoridade. Sem a gente ter, a gente já vai, né? Agora imagine se alguém ouviu esse dom de profecia. Ah, Deus falou que eu ia ser dom de profecia. O que você vai profetizar? RG? Placa de carro? Vai estudar a Bíblia, meu irmão. Profetizar e falar aquilo que Deus já disse. Não tem nenhuma profecia que vem do homem que possa contradizer a palavra. Se contradiz, não é de Deus. Às vezes ele vai dizer de uma maneira diferente, mas a palavra diz que é. Amém? Então, Paulo vai falar para Timóteo. E por que eu falo que esse dom não é dom de estudar e tal? Porque essa palavra é o carisma. Esse dom, no inglês, sabe como é que é dom? No inglês, gift. Sabe o que gift é? A mesma palavra para presente. Porque dom é um presente. Então quando alguém recebe o dom, está recebendo um presente. E essa palavra é o carisma. O que é carisma? Carisma na psicologia, é o tipo assim, sabe alguém que tem carisma? Você olha para você acha graça, eu gostei de você, cara. É a pessoa carismática. É gostoso estar perto dela? Pessoa carismática. Só que carisma você transfere. Vocês conhecem alguém que tem 2 filhos? Um filho é uma graça. O outro filho é uma graça. Aí você põe a mão, não está dando certo. Por que deu? Porque esse tipo de coisa você não transfere. Agora Deus coloca graça em algumas pessoas, irmão. Às vezes você está no lugar, a pessoa está olhando para você. Você está lá, nem está. A pessoa está olhando para você. E você não sabe por que as pessoas gostam de você. Você não sabe por que você é favorecido. Você não sabe por que as pessoas querem estar perto de você. E você se acha até meio chatão. Mas sabe o que é isso? Carisma. E diz que Timóteo recebeu carisma na imposição de mãos. Sabe o que é? Ele recebeu graça, favor para ministrar diante das pessoas. Ele recebeu ali um favor de Deus, porque parece que, nossa, eu falo, sou muito melhor do que aquela pessoa, mas ninguém liga, ninguém gosta, aquela pessoa nem é tão legal, nem queria estar lá, e parece que as coisas convergem para ele, porque é dom, desgraça. Entende? Tem coisas que a gente é dom de Deus. Tem coisas que a gente pode se esforçar, não recebe, mas Deus olha para alguém e se agrada dele, vou dar graça. Onde ele estiver vai estar rodeado de pessoas, as pessoas vão querer estar perto dele. Por quê? Porque foi o dom que Timóteo recebeu, o carisma. 2 Timóteo 1,6. 1,6. Aí ele vai escrever na outra carta e vai citar Timóteo. Por essa razão, torna o quê? Lembrá-lo de que mantenha viva a chama do quê? Do dom de Deus que você recebeu pela imposição de mão de quem? Dos presbíteros? Paulo mesmo. Olha, esse Timóteo aí, o cara, ele recebeu a imposição de mão dos presbíteros e do Paulo. Ele fala, então alguns vão dizer que isso é dom de, não é ordenação para o ministério não, que isso é dom de Deus. Não que Timóteo não fosse preparado, não, porque Timóteo cresceu com Paulo. Paulo pegou ele adolescente, levou para caminhar com ele, discípulo. E a avó dele era a mulher de Deus. A família dele era a mulher de Deus. Olha só que Timóteo, cara, foi circuncidado. Esse Timóteo foi circuncidado, né? É uma outra conversa, com um assunto legal, cara. Precisava ser circuncidado? Você vê como é que o menino foi separado para o ministério? Como você vai ministrar gentios? Vão passar a faca no bingolim também? Para ninguém questionar a tua autoridade.
Para ninguém questionar quem você é, o pastor que você é, no meio de que você está, você também é circuncidado. Porque tinham judeus que achavam que o cara, quando se converte, independente, ele tem que ser o quê? Circuncidado. Paulo, para não ter conversa, confusão, já pegou o menino, passa a faca. Entendeu? Então, Timóteo, ele tinha autoridade, tinha conhecimento, porque ele andava com Paulo. Mas lhe faltava alguma coisa. Dom. E que eles impuseram a mão sobre ele e recebeu o dom. Então, às vezes, numa imposição de mãos, que Deus ele pode te dar dons. Deus pode abrir teus olhos espirituais. Deus pode tocar a tua vida. Entende? E eu sei, não tenho ciúme não, irmão. Quando faz, vamos fazer aqui oração. Sei que vocês vão mais na pastora Paula. Sei que vocês vão, a fila dela é maior. É carisma, fazer o quê? Né? Ah, eu quero cair hoje. Vai lá. Não tem problema não. Mas só para dizer que quem dá o dom é Deus. Tá bom? Se ele quiser compartilhar um dom com você, ele vai compartilhar, vai usar qualquer um. Até o pastor Ednei aqui. Tá bom? Amém? Então, imposição de mãos, querido, não vai transferir maldição para a tua vida não. Mas se Deus quiser te dar um presente para te usar, irmão, vai ser poderoso. Amém? E o último, que tá ligado a esse outro, que eu falei, transferência de dom. Qual é o assunto que nós estamos falando? Imposição de mãos. Então nós vimos aqui imposição de mãos agora para se receber um dom espiritual, cura e tal. Agora aqui nós temos o sétimo e último. Receber o Espírito Santo através da imposição de mãos. Qual é a diferença entre você receber o dom e receber o Espírito Santo? Vamos ver lá Atos 8,14. Atos 8,14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Segue aí. Eu acho que estes, ao chegar, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizado em nome do Senhor. Segure aqui. João Batista batizava no nome do Senhor Jesus? Porque Jesus não tinha começado o ministério. Quando Jesus começa a batizar, ele começa a batizar e instruir os seus discípulos a batizar em nome de quem? Então, esse batismo não era o batismo de João Batista. Eles tinham sido batizados pela igreja nas águas. Mas não tinha recebido o quê? O Espírito Santo. Versículo 17. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos. E eles receberam dom. Não diz que eles receberam dom. Diz que eles receberam o Espírito Santo. O que seria receber o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz? O que você lembra de características de atuação do Espírito Santo? Quando Jesus disse que o Espírito Santo vinha, o que ele vinha fazer? O que mais que ele ia fazer? Direcionar. Mas principalmente aqui o Mateus já falou. Consolar. Há uma diferença quando impõe as mãos sobre alguém, essa pessoa ela recebe um dom. Às vezes ali na imposição de mãos a pessoa começa a falar em línguas. E não é necessário pôr as mãos para falar em línguas. Lembra que nós ouvimos lá em Atos 10, que eles foram batizados ali com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Vai lá, Atos 10. Então, o falar em línguas é um dom que pode acontecer de qualquer dom, na verdade. Mas na imposição de mãos, querido, a pessoa receber o dom de cura. Então, pode ter esse propósito. Mas quando a gente ora por alguém, às vezes a pessoa começa a chorar. Às vezes a pessoa pode ser curada. Às vezes a pessoa cai no chão. Tem uns mais igual eu, por isso que eu me dou muita... Eu sou mais resistente, irmão, porque eu sou meio feio nesse momento aí. Tem uns que começam a contorcer, começam a pular, começam a rodar. Você já viu esse tipo de... Só que nós temos que ter ordem e decência, amém?
Mas quando o ambiente é permitido, nós damos liberdade para o Espírito Santo quando a gente fala isso, né? A gente está num ambiente que deixa o menino rodar. Nós estamos num ambiente. Só que, o que é receber o Espírito Santo? Às vezes naquele momento a pessoa vai receber um revestimento, um consolo. A pessoa às vezes vai cair, às vezes não vai cair, às vezes só vai ficar no cantinho dela, mas o coração dela vai aquecer. Lembra não vou aprofundar, porque semana passada, você lembra disso? Quanto maior a proximidade com o Espírito Santo, maior a intensidade que você vai ver a experiência com ele. Você pode começar com a primeira lamparina, que direciona. É só ler a palavra que você vai ter isso. Você pode ter isso como uma fogueira que aquece, que é o que eu estou falando. Você vai ser revestido, você vai se sentir confortável. Alguém que sofreu rejeição, alguém que está tendo dias difíceis, vai sentir uma presença tão gostosa, vai se sentir abraçado pela presença dele. Aí daí tem já a outra fase, que já é o da fornalha. A fornalha não, o forno. O forno vai fazer o quê? Vai trabalhar o caráter. Quanto mais do Espírito Santo, agora vai consolidar aquilo que Deus começou a fazer na tua vida. Porque o vaso, querido, quebrado. Quem já ouviu falar a história do oleiro? Quebra de novo o teu vaso. O vaso, ele pode ser quebrado antes de entrar no forno. Porque o vaso moldado na roda, você já viu? Ele é de barro. Errou, o que ele faz? O que você faz? Amassa. Põe um pouquinho de água e vai de novo. Mas quando ele vai para o forno, você não restaura mais. Se você quebrar, dá para restaurar? Então, querido, existe um tempo de maturação na vida do crente. Que na presença e nas mãos do oleiro, nós podemos ser transformados. Mas a partir do momento que saímos da mão do oleiro e vamos para o forno, aquilo que se tinha se consolida. E aí tem pecado que já não tem mais jeito. Por quê? Porque Jesus não cura? Não, porque a pessoa já não quer mais. Porque chega no momento que a Bíblia chama de cauterização de mente. Coração duro, sepulcro caiado. Onde a pessoa está ali, mas ela não se sente mais constrangida com o pecado. Ela não sente mais temor na presença de Deus. Ela peca deliberadamente. E Paulo fala a estes, o Senhor então concede que eles vivam o desejo do coração deles, ou a incupiscência da sua carne, e os tem como... Eles vivam como quiser então. Essa é a fase do forno. A fase da fornalha é a do ourives. Que ele põe aquele ouro e maçarico nela. E vem o quê? Purificação. É quando você já está firme na presença de Deus e você fala, agora vai. E começa a dar tudo errado. Começa a dar tudo errado. Começa a tirar as coisas que você começou tudo. Sabe o que é? O ourives tacando fogo para tirar toda a impureza. Tem gente que, eu saí da mensagem que mais já volto, que tudo que conquistou no inferno. Tudo que tem foi na base do mau caratismo, na base do roubo, na base da mentira e da prostituição. A pessoa chega na presença de Deus, eu digo uma coisa para você, ele vai queimar tudo. Vai purificar e vai te dar tudo novo. Eu lembro a história que eu morava em Parada de Lucas, uma comunidade lá no Rio de Janeiro. E a gente foi fazer um evangelismo numa das ruas, tinha um gari. E lá no Rio os garis são aquela roupa laranja. E aí ele estava varrendo o chão, a gente evangelizando, e ele falando assim, eu conheço Jesus. Eu falei, que bom, né? E ele falou assim, eu já fui dono dessa favela aqui. Eu falei, maluco, né? Não, eu já fui dono dessa favela aqui. Eu era o traficante que eu mandava nesse lugar. Até que eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus e abri mão de tudo. E aí eu fui perguntar, e é verdade. Ele já tinha sido dono daquela favela. Sabe, você está entendendo aqui quando eu falo dono da favela, né? Ele teve um encontro com Jesus. E só tem duas maneiras de você sair da posição que ele estava. Morto ou convertido. E ele se converteu. E eles são monitorados para saber... Olha só, escuta o que eu estou falando. Eu morei dentro da comunidade. Os traficantes monitoravam aqueles que faziam parte do tráfico e se convertiam. Monitorava como?
a ponto de ir na igreja e perguntar se ele era dizimista. Porque tinham pessoas que se convertiam para sair do tráfico, mas iam de aparência na igreja. Descobriam o tráfico, o que eles iam lá? Matava. Olha. Se é certo, eu não posso dizer. Mas que eram uns obreiros bacana, hein? Uns obreiros que ajudavam o pastor lá. Olha. Imagina se cada um aqui tivesse um desses atrás de você. Ir lá no serviço, saber como é que você anda. Perguntar para os seus vizinhos se tu é crente mesmo. Que música você anda ouvindo. Hã? Já pensou? Dia de culto, jogo do Brasil, tá onde? Eita, pega, aí não dá, né? Mas amém? Então, eu nem sei porque eu estou falando disso. Fugi agora, vamos voltar então. Impor as mãos e receber o Espírito Santo. Amém? Não sei mesmo, vamos voltar aqui, misericórdia. E o último texto então, Atos 19:6. Atos 19:6. Último texto aqui para a gente concluir então. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles e começaram a falar em línguas e... Entende? Que aqui aconteceu tudo junto. O Espírito Santo veio e eles receberam dons ao mesmo tempo. Alguns falando em línguas, outros profetizando, ou todo mundo junto. Foi o que aconteceu lá com Cornélio. Receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então, isso acontece na imposição de mãos. Por que nós estamos falando isso, pastor? Porque nós lemos. Volta lá Hebreus 6, 1 e 2, para a gente concluir agora. Eu falei que era o último, só para Hebreus 6, 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento da fé. Só segura um pouquinho, porque uma coisa leva a outra, tá? Aqui eu não falei. Mas são 6 que a gente está estudando. E uma coisa leva a outra. Quando você se arrepende verdadeiramente, você vai para a segunda fase, que aumenta a sua fé em Deus. Aí vai 2. Nós estamos estudando. Dos ensina a respeito da cerimônia de purificação com água, ou dos batismos. Lembra? Nós falamos dos batismos, e um deles é o batismo com... que leva ao imposição de mãos. Assim como a ressurreição dos mortos tem a ver com o juízo. Então, nós estamos estudando agora, nós aprendemos hoje sobre o quê? Imposição de mãos. Amém, irmãos? Está entendido como é que funciona? Está entendendo por que na igreja às vezes a gente chama as pessoas aqui, as pessoas vêm, alguns impõem as mãos, e às vezes algumas pessoas acontece alguma coisa, nos outros não acontece nada. Tem pessoas que recebem dons, tem pessoas que são curadas, tem pessoas que, que simplesmente caem no chão, aí está o outro lá, levantou do mesmo jeito. Não. Só ela sabe a experiência que ela teve com Deus. Só ela sabe o conforto, a presença, o ser enxergado, ser tocado pelo Espírito Santo, amém? Então, eu queria concluir dizendo isso, que o Senhor Ele ainda faz, amém? O Senhor ainda faz. Eu queria que você se colocasse de pé junto comigo.